Meu nome é Renato Rodrigues Alves, sou advogado e meu trabalho se traduz basicamente em colocar um sistema de holding familiar à disposição sua e de sua família, com o objetivo de impedir que seus filhos venham ser rebaixados de classe social justamente quando você não estiver mais aqui e por ter que passar pelo pesadelo e um procedimento de inventário. E quando eu falo de pesadelo, eu não estou me referindo a brigas entre herdeiros ou dificuldades e confusões. Não, nada disso. Estou me referindo principalmente ao pesadelo de como é caro o inventário. Caro no ponto de vista tributário, caro no ponto de vista de outras despesas, é caro no ponto de vista profissional de advocacia. Para o inventariante fazer um inventário, custa caro. E normalmente rebaixa seu filho de classe social. Mas as pessoas acham que sabem o quanto isso é caro. Só que, na verdade, eles não têm muita ideia. Então, estou aqui hoje, neste vídeo, para transmitir para você o tamanho dessa fatura. E mostrar para você como isso vai funcionar e como o sistema de holding familiar pode ajudar os seus filhos e você pode fazer para colocar esse sistema à disposição de sua família. Eu vou fazer isso com você através de uma planilha e vou dividir minha tela com você para você acompanhar a construção dos cálculos das contas que incidem sobre o inventário. Para construir essa planilha, vou utilizar um exemplo. Neste exemplo, nós vamos tratar de uma pessoa que só tem um bem imóvel para facilitar e que este bem imóvel custe R$1 milhão. Se o seu patrimônio for a metade disso, se for 10 vezes mais, não importa. Você vai aplicar sobre esse valor o multiplicador. Se o seu patrimônio for a metade disso, você vai dividir isso por 2. Se for 1/3 disso, você vai dividir isso por 3. Se for 10 vezes, você vai multiplicar por 10. Não importa. O tamanho do seu patrimônio, você multiplicará o valor do seu patrimônio por R$1 milhão, como estamos fazendo com este exemplo, para te dar um valor mais aproximado, de maneira que você mentalmente possa entender e calcular. O quanto custaria este inventário para seu filho e sua família, se ele teria total condição de pagar por este inventário. Agora, vou apresentar para você a planilha que envolve essas contas, que nela vamos discriminar, separar cada um dos gastos envolvidos no inventário. Mas antes de falar em gasto para você, vamos ter uma ciência exata do que quanto seu filho um dia vai ter que arcar. Consiga fazer o contato conosco em elaboração de um croquis. Vamos primeiro entender quais são essas bases que levam em consideração para a apuração desses valores primeiro. Bom, agora vou apresentar para você a planilha que envolve essas contas. Nela vamos discriminar cada um dos gastos envolvidos no inventário, mas antes de falar dos gastos para você, vamos ter uma ciência exata de quanto seu filho um dia vai ter que arcar e quais são as bases que leva em consideração para a apuração desses valores. O valor que os bens foram adquiridos são aqueles que estão na declaração de imposto de renda de pessoa física e normalmente são esses os valores de aquisição. Então, se a gente está falando de um imóvel de R$1 milhão, é provável que esse imóvel foi adquirido por R$300 mil. E o valor dos bens que serão utilizados para a base é o valor que efetivamente está no mercado hoje. Esse valor vai ser levado em consideração como a gente utilizou no exemplo R$1 milhão. Então, é importante que você entenda essa diferença, porque a gente vai tratar dessa mais tarde. Bom, quando a gente deduz que vai ser um inventário absolutamente tranquilo, nós esperamos que não tenha nenhum litígio menor envolvido, testamento ou nada que impeça o inventário que se realize pelo cartório e que de maneira mais rápida e barata. Em geral, isso tem um custo no cartório de registro de notas e que giram em torno de 0,5% do valor dos bens. Ou seja, o valor do mercado dos bens. Então, nós
estamos falando de 5 mil reais. Então, o seu filho vai precisar tirar do bolso um conjunto de certidões que ele vai gastar em torno de 2 mil reais. E depois de terminado o inventário, ele vai precisar passar esse imóvel para o nome dele. Então, ele vai gastar, assim, no cartório de registro de imóvel, algo em torno de 0,5% desse patrimônio. Ou seja, outros 5 mil reais. E nesse dia, ele também vai ter que gastar com o total do imposto de morte. Esse chamado de ITCMD, Imposto de Transição, Causa, Mortes e Doação. Isso é devido à conta do falecimento de uma pessoa. Levando em consideração essa base de cálculo de R$1 milhão, a alíquota que incide sobre este valor é de 6% e que gera o total de 60 mil reais. Portanto, se você vai poder escolher um advogado e vai fazer esse inventário, por exemplo, no meu escritório eu trabalho uma tabela de 7% de valor dos bens, os 7% dos quinhões do sucessor. Então, você vai encontrar advogados que vão fazer por mais ou por menos, quando não tiver litígio. No meu escritório custaria 7%, mas se houver litígio é 12%. E por ser um nível patamar diferente, entendeu? Então, se você coloca aqui 7%, nós estamos falando 70 mil reais. Moral da história: este inventário custará para seu filho 142 mil reais. E agora eu quero que você entenda o porquê que nós dissemos que seu filho pode ser reduzido ou rebaixado de classe social se ele tiver que fazer o inventário, porque são poucas famílias que adquirem bem por 300 mil reais. E essa é a real capacidade econômica dessa família. Adquirir um bem por 300 mil reais, esse bem hoje custaria R$1 milhão, quase um boom imobiliário, que por causa dessa supervalorização e que esses imóveis tiveram. Mas essa forma de adquirir um bem de 300 mil reais não significa necessariamente que ela tem uma capacidade econômica de R$1 milhão. E se a família que tem esse imóvel no valor de R$1 milhão, dificilmente é uma família que tem disponível ao alcance das mãos do seu filho uma fortuna desses 142 mil reais, que tem que ser pago à vista, tirando o advogado que o seu filho pode vir a negociar, por exemplo, pagar uma entrada e depois o restante, quando o inventário acabar. Mas o fato é que a grande parte dessas rúbricas, que todas elas terão que ser pagas à vista, de imediato. Ou seja, é difícil essa família ter esse valor de 142 mil reais para arcar de uma vez. A grande solução para isso acabar é acabar vendendo tudo, o imóvel. E aí veja, quando a gente fala de vender um imóvel que está em inventário, por mais que seja feito em cartório, ele pode acabar rapidamente por ter problema de um herdeiro por estar com alguma dívida ou coisa sempre de um risco para quem compra normalmente, quer comprar e quer entrar, pegar a chave e morar. Quem compra não quer ter esse risco. Então, se a pessoa vai comprar, que vai passar por esse risco, isso em geral são investidores, são as pessoas que vão adquirir esses bens num valor abaixo de mercado. Em geral, que é o que acontece no mercado, isso é um deságio, o valor abaixo do mercado. Então, essa venda acontece com um deságio que gira em torno de 20%. Essa é a média
que a gente tem visto no mercado. Ou seja, esse bem de R$1 milhão que vai ser vendido por R$800 mil. R$800 mil vai ser o valor da venda. Veja uma coisa, no momento que o herdeiro vender um bem que está em inventário, vai incidir o imposto de renda sobre ganho de capital nesta venda, que é igual a 15% sobre a diferença entre R$800 mil e R$300 mil, que foi o valor de aquisição, e o grande capital que incide sobre essa diferença de valor de venda e o valor de aquisição para fins de apuração de ganho de capital. Então, não vai ser levado em consideração R$1 milhão, mas o valor efetivamente praticado de R$800 mil. Nós estamos falando a diferença de R$500 mil. R$800 mil menos R$300 mil é igual a R$500 mil. Gerando assim um valor praticado. Se aproximadamente 15% dessa diferença fica R$75 mil, 15% é igual a 0,15 vezes 500 mil é igual a R$75 mil. Então, seu filho vai ter que pagar R$75 mil de imposto de renda sobre ganho de capital. Aí, o total antes, que era 142 mil, agora tem um novo custo total, o que é de R$217 mil, porque você pega 142 mil mais 75 mil é igual a 217 mil reais, levando em consideração que esse bem foi vendido por 800 mil reais. O saldo final no bolso do seu filho vai ser de 583 mil reais, ou seja, 800 mil menos 217 mil, que vai ser o valor que ele gastou no inventário, 583 mil reais. Isto representa uma perda patrimonial de 417 mil reais, porque você pega o valor do imóvel de R$1 milhão, menos quanto ele colocou no bolso, foi de 583 mil reais, igual no total de 417 mil reais. Então, é isso que o inventário causa na vida de uma família. São 42% aproximadamente de perda patrimonial. Esse é o tamanho do buraco que o inventário causa até 42% de perda. Então, esses números são números que grande maioria do povo brasileiro desconhece. Mas o que você agora conhece muito bem e conhece que estes números são esses. O tamanho do mal que um inventário faz na vida de uma família. A ponto que você ter que passar a vida inteira dizendo para seu filho que tudo um dia será seu, mas você não sabe se esse imóvel vai ser dele. Porque se você tem um imóvel de R$1 milhão e seu filho vende de volta 583 mil reais ao terminar o inventário, ele estará com 583 mil reais no bolso. Dificilmente ele vai conseguir morar no mesmo lugar que você mora hoje. Então, certamente, aquilo ali não será um dia dele mais. Ele não vai continuar vizinho das pessoas que ele convive hoje. Bom, agora você entendeu exatamente o tamanho do rombo que isso causaria na vida dos seus filhos. E vou te explicar como isso vai funcionar para a sua família. A holding familiar, na verdade, é uma empresa ou várias. Ela é um sistema que pode ser simples ou complexo. Ela pode envolver uma empresa ou mais de uma CNPJ ou mais, não importa. A gente chama essa CNPJ de células. Para nós, holding familiar,
é um sistema formado por essas células. E isso vai depender da sua realidade. Nesse sistema, o que a gente faz é pegar todo o seu patrimônio dentro dessas células e nós vamos chamar de célula-cofre. E nós vamos fazer uma espécie de doação das cotas dessas células para seus filhos. Só que não é uma doação comum, como aquelas doações que você entrega para seus filhos. É uma doação que você continua resguardando integral domínio. É tudo. É uma doação que ela acontece, na verdade, de forma meramente burocrática. E que você continua dono de tudo. Continua exercendo domínio de tudo. É uma doação que, na verdade, ela só acontece no papel. Ela funciona de maneira que nós chamamos de forma de gatilho. O que é gatilho? O gatilho fica ali, preparado, e quando algo acontece, esse gatilho dispara e faz a sua pretensão acontecer. Qual a sua pretensão? É que um dia que você não estiver mais aqui e você vier a falecer, aquele gatilho dispare e que automaticamente, sem a necessidade de um juiz, de um tabelião, até mesmo de um advogado, aquilo automaticamente faz com que os bens migram do domínio seu para os do seu filho, sem os seus filhos precisarem de passar por um inventário. É isso completamente possível e lícito de ser realizar. É o sistema que fica muito mais em conta do que o inventário. E além de tudo, possibilita que seus filhos, mesmo se estiver passando por algum revés, a ponto de vista da justiça, ele não recaia sobre esses bens. Ele pode até ser casado em regime de comunhão universal de bens, não importa. Eles não se comunicam com os cônjuges dele, salvo se você quiser. Sabe aquela história da pessoa, do casal que tem um patrimônio? Primeiro um vai, depois outro vai, um faz o inventário de um? Isso não existe. Esse gatilho pode ser construído para ele só disparar no falecimento, se for o caso. Isso tudo fica à escolha da família. Quero te mostrar agora, principalmente, é o seguinte, porque você faria uma hold familiar. O quanto é a diferença? Então, eu vou comparar, vou voltar com você para nossa planilha. Vamos colocar lá o que você viu a respeito de inventário. E vou te apresentar a diferença em relação à hold familiar. Vamos lá, vamos fazer o comparativo. Vamos entender por que esse sistema de hold familiar virou esse verdadeiro frisson que tanto fala, que as pessoas querem tanto e desejam tanto de ter e fazer, deixando à disposição para os seus filhos. Vamos entender isso. Por quê? Qual é a razão disso? O que acontece e quais são as diferenças que grande maioria do povo brasileiro se quer conhecer ainda? Vamos comparar esse sistema de hold familiar com o sistema tradicional. O que é caro? Passarão de inventário que a gente acabou de discriminar para você, que todos os custos daquela perda patrimonial gigante. Então, como funciona a hold? Quais são as diferenças? Qual o valor que os bens foram adquiridos? São os mesmos que está lá na sua declaração de imposto de renda. Porém, na hold familiar é uma diferença muito grande. É que a base de cálculo para a apuração de tudo não será o valor de mercado dos bens, mas vai ser o próprio valor da declaração de imposto de renda e da pessoa física. Ou seja, serão aqueles 300 mil reais. Diferente de 1 milhão. Isso vai ter um impacto enorme em todos os restantes da conta.
Outra coisa, como não vai ter que fazer inventário, você não precisa ter gasto de cartório de notas. Porém, você vai ter custo sim, só que junta comercial. Porque, apesar de não ter cartório de notas, tem que fazer uma escritura de inventário. Você tem que fazer o registro naquela empresa hold familiar, daquela célula ou daquelas células. Tudo na junta comercial do Estado. No nosso caso aqui, custaria para fazer todos os atos necessários, custaria em torno de R$ 1.200. Aqui começa a diferença. Não é tão grande, mas sim, a diferença é razoável. Pula de 5.000 para R$ 1.200. Os atos de registro, você não vai precisar ter certidões, porque continuaria no zero. Aqui, não precisa gastar aqueles R$ 2.000 com certidões. Mas você vai ter sim que pagar o cartório de registro de imóvel. E a diferença é que aqueles mesmos 0,5% agora incidiram sobre R$ 300 mil, não mais sobre R$ 1 milhão. O que vai dar R$ 1.500, 300 vezes 0,5 igual a R$ 1.500. Outra despesa mais barata. O imposto da morte, que tem duas diferenças muito significativas. Por conta dessa base de cálculo ser menor a alíquota, também será menor. No valor de 6%, no caso, vai ser de 4,5%. Então, nós estamos falando de uma redução do percentual de alíquota que vai incidir sobre o número menor. Ao invés de 6% sobre R$ 1 milhão, você vai ter 4,5% sobre R$ 300 mil. Ou seja, a diferença é de R$ 60 mil para R$ 13.500. 300 reais vezes 4,5% igual a R$ 13.500. A diferença tributária a diferença fiscal é muito grande entre o sistema de inventário e o sistema de hold familiar. O advogado que constrói esse sistema deve custar muito mais caro do que o advogado que aprendeu aquele negócio no banco da faculdade e que cobra 7% sobre o valor do inventário. Aqui não, porque o cálculo não é sobre o valor do seu patrimônio, mas sobre o trabalho efetivo ao construir uma hold, e sem contar que é muito melhor para um advogado, ele tem muito mais trabalho se ele busca fazer para a gente viva, que quer proteger seus filhos, do que aqueles que estão no desespero, tendo que gastar. E muito mais fácil para o advogado encontrar mais cliente nesse mercado do que aquele que falece. E os filhos estão desesperados e muito mais fácil. Um volume maior de clientes e, obviamente, o preço para fazer isso cai bastante. Então, uma hold que não tem percentual envolvido, mas uma hold com esse modelo aqui, de um bem imóvel nesse valor de mercado, essa hold não passaria de 20 mil reais. E aí, mais uma vez, cada profissional vai dar o seu preço. Eu estou falando que custaria dentro do meu escritório de advocacia. Então, são os 20 mil reais é diferente de um inventário que não tem participação de um contador, assistente. A gente costuma contratar com a participação de um contador assistente, que para praticar os atos necessários aqui, nos cobraria em torno de R$ 1.200 também. Ou seja, o total envolvido na construção dessa hold familiar vai ser de R$ 37.400. Olha o tamanho dessa diferença. E mais, essa solução essa é a solução de um imóvel e tudo mais. Não precisa vender nada. Não tem que vender.
Não tem que vender nada. A diferença, na verdade, é que você precisa apurar não os 37 mil por 142 mil. A diferença que você vai estabelecer é entre 37 mil e o gasto total do inventário, que é de 217 mil reais. Então, a diferença econômica para o seu filho, ela vai ser de R$ 179.600. Os 217 mil reais menos 37.400, 217 mil menos 37.400 é igual a 179.600. É a diferença. Esse negócio é realmente assustador. O percentual disso aqui é a comparação com o inventário perante a holding familiar. A holding familiar tem um custo aproximadamente de 17% do custo do inventário. É muito mais barato para a família e não para por aí. Qual vai ser o saldo final no bolso do seu filho? O saldo final tem nem que fazer conta, porque seria R$ 1 milhão. Ele é o valor do mercado do imóvel, porque o imóvel continua com o seu filho. Ele não precisa vender. Moral da história: a perda patrimonial é zero. Sabe por que ele é zero? Porque o sistema cabe no seu bolso. Apesar desses valor R$ 37.400, pode ser um valor alto. Você consegue fazer um planejamento de pagamento. E se você não tiver esse patrimônio disponível, esse valor disponível, você pode construir esse sistema. Você pode fazer uma programação de pagamento. Você não precisa liquidar tudo de uma vez. E você também pode fazer um programa de pagamento para o seu advogado. O valor do tributo, ele tem que ser recolhido à vista. Mas nada impede que você construa os atos durante uma certa quantidade de meses, de forma que você consiga pagar isso aqui e acumulando esse dinheiro. Ou seja, esse R$ 17.400, na verdade, é a perda patrimonial, é zero, porque você consegue se programar para encaixar dentro na quantidade de meses necessário para a sua realidade e poder liquidar esse pagamento com aquilo que você ganha por mês, sem precisar vender nada, sem tirar um tijolinho na frente do seu patrimônio, que um dia será dos seus filhos, e tranquilidade para dizer para seu filho: tudo isso aqui que você tem hoje será seu. Legal! Agora que você conseguiu enxergar a diferença aqui entre o sistema e outro, vou te contar o que você precisa fazer para colocar esse sistema à disposição da sua família. Esse sistema começa, na verdade, com a elaboração de um croquis, um desenho de vários cenários possíveis. E quando a gente fala de holding familiar, existem vários cenários de gastos. Pode ficar mais barato ou mais caro. Vai depender da sua realidade, da sua escolha. Esse aqui é um sistema que você escolhe o que faz. Irá depender desse sistema, a gente elabora esse croquis e você decide para onde vai esse croquis. Se vai seguir pelo caminho A, B, C ou D. E mais, o bacana desse croquis é que você pode decidir e contratar o nosso escritório ou buscar outro profissional no mercado que faça, ou você também pode contratar uma consultoria nossa e a gente prestar consultoria para outro profissional que vai fazer. Você pode efetivamente decidir o que nós vamos fazer. O grande interessante e barato desse sistema é que uma vez que você está de posse desse croquis, ele é seu. O que esse croquis você consegue montar essa holding, seja fazendo conosco ou seja fazendo com terceiro, ou com o nosso auxílio, fazendo com o terceiro diretamente, não importa, a escolha é sua. Eu penso que esse é o grande diferencial desse sistema. Aliás, um sistema que inclusive tem nele
com uma das cláusulas de possibilidade de que você realmente desfazer tudo. E isso a gente chama de direito de arrependimento. Você pode amanhã ou depois falar assim, não quero, não gostei, quero voltar tudo como estava antes. E você, então a gente pega tudo como estava, como o gasto foi próximo a zero, para fazer isso. Realmente o custo é ridículo para poder voltar como estava antes. Tanto é que nós não temos nenhum cliente que tenha desistido desse sistema. Muito pelo contrário, infelizmente, por conta da pandemia, nós temos alguns casos de clientes de família que vieram a precisar do disparo do gatilho em decorrência do falecimento de uma pessoa, que nós lamentamos profundamente. Mas o motivo que a gente desse sistema foi construído exatamente era para isso, gravasse a ele o sofrimento dessa família. Foi muito amenizado, porque o sofrimento limitou-se apenas na perda. Mas, infelizmente, já que uma perda bem grande, mas não estendeu a questão financeira. Esse herdeiro não passar pelo dissabor de realizar o inventário. A redução da classe social, como você viu neste vídeo, então você pode se realmente desfazer de tudo. Nós realmente não temos nenhum exemplos para te contar de alguém que já tenha desfeito tudo. Mas temos sim um exemplo quase parecido, que nós tivemos que fazer o uso desse sistema, dessa cláusula de arrependimento, não para desfazer o sistema todo, mas o momento que surgiu um temporão. Já tivemos um caso assim, até mais de um. Nasceu um temporão, a família nos procurou assim, eu tenho um filho mais novo, o que eu posso fazer? Simples, agora a gente vai desistir desse pedaço e você volta com esse pedaço que você redistribui para esse segundo herdeiro. Não tem problema nenhum. Você consegue fazer isso muito bem. E mais, tem muitas outras funções. A gente poderia passar aqui um dia narrando várias dessas funções. Outra coisa interessante é a possibilidade que você, quando o negócio está acontecendo na família e você quer garantir esse negócio, tenha perenidade entre as gerações através do sistema de hold familiar. Você também consegue garantir isso, inclusive nomeando qual filho vai fazer o quê. Você consegue não só garantir a repartição dos bens entre os herdeiros, para esse, para aquele. Então, tudo isso é possível através do sistema hold familiar. Então, agora é com você. Eu estou deixando aqui embaixo um botão para, se for o seu caso, ele é um botão onde você consegue fazer o contato comigo. E vou receber um e-mail dizendo que você deseja contato conosco e nós podemos retornar esse contato para você elaborar esse croquis para a construção de uma hold familiar para a sua família. Se você tiver e quiser mais informação de como isso funciona, ou seja, seja bem-vindo ao universo de hold familiar. Seja bem-vindo à solução que já foi empregada há muitas décadas de bilionários, ou seja bem-vindo a essa solução que já vem sendo empregada há alguns séculos nos países mais desenvolvidos, como a Europa, Estados Unidos e no Japão. Nos países mais desenvolvidos, essa é uma solução largamente empregada. Acho que, infelizmente, no Brasil ainda se conhece de se falar muito pouco, e você teve o privilégio de assistir isso agora. Sim, toda essa informação para o seu filho. Não seja rebaixado de classe social pelo inventário. Agora, eu estarei à sua disposição. Seja muito bem-vindo. Não deixe de clicar no botão abaixo para que você siga de construção de uma hold familiar para a sua família. Um forte abraço e até mais.